Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 108.1/2021, autor Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo 1º da Lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação de Padre Edilson José de Souza, a rodovia SC 390, trecho entre os municípios de Capão Alto e Campo Belo do Sul. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Senhor presidente, são de ordem. Sim, com a palavra, deputado Ivan Nats. Eu queria consultar Vossa Excelência se visualmente nós temos quórum. Temos quórum, deputado Ivan. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 293.6/2019, autor deputado Luiz Fernando Vampiro, dispõe sobre a distribuição gratuita de aparelho medidor de glicose que dispensa sangue para crianças inseridas em programas de educação para diabéticos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 343.0/2020, autoria deputada Adir Sederscheit. Altera o anexo 1º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de data comemorativas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a data alusiva ao Dia Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, originalmente celebrado no dia 11 de outubro para o dia 12 de junho. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 106.0/2021, autoria deputado Milton Obus, isenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, incidente nas operações internas e de importação do exterior, bem como as correspondentes prestações de serviços de transporte realizadas com oxigênio medicinal, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 137.6/2021, autor Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento da utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Associação Desportiva Palmeiras para a Associação Desportiva Palmeirinhas de Criciúma, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 316.7/2020, autor deputado Gessé Lopes. Dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades mesmo em períodos de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia, com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Para discutir a matéria, presidente. Com a palavra, o autor da matéria, deputado Gessé Lopes. Presidente, acho que é hora de nós começarmos
a olhar para este setor, que foi o setor mais prejudicado nessa pandemia. Estão sendo liberados eventos sociais, estão sendo liberados casamentos, festa de aniversário. Por que um evento com a mesma proporção e com os mesmos cuidados, só porque são pagos, não podem? Qual a diferença de tu cuidar do distanciamento, dos protocolos sanitários, num evento pago e num evento não pago? Aí no não pago pode, no pago não pode. Qual é a diferença? Já são mais de 400 mil demissões, diretos e indiretos, nesse setor que não pode trabalhar. Pessoas que perderam emprego, fecharam suas empresas, estão tentando outras coisas a vida inteira, fizeram isso aqui. Eu acho que é hora de começar a mudar. Automaticamente isso já está mudando, já está começando a flexibilização, mas não podemos fechar os olhos e para daqui a pouco isso aqui novamente já está sendo e voltar a ser de novo o problema da pandemia. O primeiro a ser fechado, o primeiro a ser prejudicado. Então está na hora desse parlamento aqui tomar uma atitude, e essa aqui é a primeira, mostrar que somos a favor, sim, do trabalho com os devidos cuidados, como qualquer outro. Porque um evento não pode? Porque uma feira não pode? Com o mesmo protocolo sanitário? Então está na hora da gente dar esse recado e aprovar esse projeto, por isso, meu encaminhamento de voto favorável. Pela ordem. Para discutir a matéria, deputado Maurício Scudillarchi. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu acompanho nesse pensamento, deputado Gessé Lopes. O grande problema dos eventos está nos eventos clandestinos. Os eventos que são realizados por empresas constituídas, por pessoas que trabalham no ramo, no setor, não causam nenhum tipo de risco, porque são observadas todas as normas legais, todas as orientações legais. Então, não vejo dificuldade, nós devemos aprovar esse projeto, beneficiar essa categoria que é a mais atingida desde o início da pandemia, e o grande problema é deixar na clandestinidade os eventos. Esses eventos clandestinos é que são o problema. Os eventos legalizados, deputado Silvio, eles obedecem às normas, sabem que são fiscalizados e cumprem o regulamento. Obrigado, senhor presidente. Presidente, Deputado Bruno Souza, para discutir a matéria. eu parabenizo pela iniciativa do deputado Gessé Lopes e, de fato, o setor de eventos tem sofrido muito, não só pelas restrições óbvias, mas também pela falta de previsibilidade. Um evento ele não é programado de um mês para o outro, ele é programado com meses de antecedência. E Santa Catarina adotou, infelizmente, um caminho muito ruim em relação a como lidar com os eventos. Perdemos eventos para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, porque esses outros estados ofereceram alguma previsibilidade e alguma forma de ter certeza de que os eventos poderiam ser planejados com longo prazo, que seriam realizados lá. Aqui nós não fizemos isso, deixamos o setor inteiro no escuro. Então, se essa proposição tem diversos méritos, eu quero ressaltar, em especial, o mérito de tornar mais previsível a realização de eventos. Sendo uma atividade essencial, o setor pode olhar para frente em um horizonte de 10, 12 meses e planejar o seu evento sabendo que poderá realizar. Porque ninguém planeja um evento complexo, uma feira, uma exposição, um grande evento, sem saber se daqui a 6 meses ele vai poder realizar o seu evento. Então, eu dou meus parabéns e, com certeza, meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senador, tem um homem bonito aqui, calvo, Mauro de Natal. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 550/2020, autor Governo do Estado.
Veto total ao PL 487/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o selo Empresa Ecosciente. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relatoria, deputado Ivan Nats. Em discussão. Eu A palavra ao deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, isso apenas é um selo para premiar as empresas que incentivam a reciclagem de lixo. Então, é bom para o meio ambiente. Quem que vai constituir, fazer o selo? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Milton, que cuida das empresas catarinenses. Então, quem cuida, quem separa o lixo, dá o destino do lixo, vai ter um selo de qualidade. Custo baixíssimo para o Estado, quase insignificante. Eu peço aos deputados aí que aprovem o que, eu faço encaminhamento para que a gente derrube o veto, veto total, que a gente vote contra o veto. Não havendo mais quem queira discutir, peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Deputado Milton Alves, para encaminhamento de voto. Encaminhamento, o PSD, nosso líder Ismael, já coloca o voto pela rejeição. Só pergunta para esclarecer, senhor presidente, quem vota pela rejeição, vota 1 ou vota 2? Quem vota 1, vota a favor do veto. Quem vota 2, rejeita o veto. Então, nós encaminhamos voto 2. PSD encaminha voto 2. Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, encaminhamento de voto. Enquanto votamos, questão de ordem, se Vossa Excelência me permite, apenas para registrar a presença nessa casa da vereadora Cauana, presidente da Câmara de Vereadores de Quilombo. Segundo me consta, acho que é a vereadora, presidente da Câmara mais jovem do estado de Santa Catarina, que está conosco nessa tarde, junto com a Maiara também da assessoria, que prestigiam a nossa sessão nessa tarde. Sejam todos bem-vindos. Também vejo aqui a presença do prefeito de Iraceminha e vereadores do município de Iraceminha. Sejam todos bem-vindos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudilar, que na sequência, deputado João Amin. Questão de ordem, presidente. Só para registrar também a presença do vereador Eduardo Liboni, aqui do município de Bandeirante, juntamente com o vereador da Avenir. Sejam bem-vindos e contem com o apoio dessa casa. Questão de ordem, deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, registrar a presença do nosso deputado federal, Daniel Freitas, de Criciúma e região, excelente deputado, nosso amigo. É uma honra tê-lo conosco. Obrigada. Seja bem-vindo, deputado. Pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Eu também gostaria de fazer o cumprimento, aliás, a todos os vereadores, ao nosso deputado federal, mas em especial os vereadores, a presidente da Câmara de Vereadores, a Luciana de Nascimento, de Santa Cecília, a vereadora Alexandra, a vereadora Daiane e o vereador Ilmo e vereador Jackson. Ou seja, quase toda a Câmara de Vereadores está por aí. Obrigado pela presença e sejam bem-vindos aí, a todos os vereadores. Peço assessoria para que abra o painel para a votação remota. Como vota a deputada Ada de Luca? Como vota a deputada Dirce Ederscheit? Voto 2, senhor presidente. Como vota a deputada Fabiano da Luz? Presidente, deputada Ada vota 2. Deputada Ada de Luca vota 2. Como vota deputado Fernando Kreling? Eu, 2. Como vota deputado José Milton Schaeffer? Como vota deputado Kennedy Nunes? 2. Como vota deputado Lércio Schuster? Como vota a deputada Luciane Carminati?
Presidente, eu estou com um problema na minha internet que está só caindo. Eu nem sei o que eu estou votando. Vossa Excelência está votando o veto. Mensagem de veto 550. Veto total ao PL 487/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o selo Empresa Equiciente. Parecer pela rejeição do veto. Não tem som, deputada. Sim. O meu voto é pela rejeição do veto, presidente. Voto 2. Deputada Luciana Caminati, vota 2. Como vota deputado Marcos Vieira. Como vota deputado Moacir Sopelsa. Como vota deputado Nazareno Martins. Como vota meu vice-presidente deputado Nilson Berlanda. Voto 2, presidente. Como vota a deputada Paulinha. Como vota Ricardo Alba. Senhor presidente, deputado Maurício, quero retificar o voto ali, o meu voto é voto 2, vou apoiar o meu colega Nilson Berlanda. Retificação de voto, deputado Maurício Scudilarc, voto 2. Como vota deputado Rodrigo Minotto. Voto de acordo com o autor do projeto, senhor presidente, voto 2. Como vota deputado Romildo Titon. Como vota deputado Sargento Lima. Como vota deputado Valdir Cobalcini. Encerrada a votação, colho o resultado. 4 votos sim, 22 votos não, uma abstenção. Está rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 602/2021, autor Governo do Estado. Veto total ao PL 391/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que obriga as concessionárias prestadoras de serviço de fornecimento de energia elétrica no estado de Santa Catarina a disponibilizar de forma impressa na conta de energia ou em folha anexa a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo correspondente ao período faturado, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relatoria, deputado Valdir Cobalcini. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço à assessoria que abra o painel. Presidente, enquanto tá me ouvindo? Enquanto o pessoal vota, só queria anunciar a presença aí do Valmir Jordani de Indaial, juntamente com o Raimundo Nonato, que se encontram aqui na Assembleia. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, Jair Mioto. Para registrar a presença também do prefeito de Jaguaruna, Laerte, que se encontra conosco, abrilhantando aqui a nosso plenário nessa tarde. Seja bem-vindo, prefeito Laerte. Consulto os senhores e senhoras deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Peço à assessoria que abra o painel para o voto remoto. Como vota a deputada Ada de Luca? Pela manutenção, votou sim. Como vota deputado Bruno Souza? Eu voto sim, presidente. Como vota a deputada Dirce Ederscheit? Tudo certinho, bem redondo. Como vota o deputado Fabiano da Luz? Como vota o deputado Fernando Krelink? Ele não foi. Como vota o deputado Ivan Nats? Eu voto sim. Como vota o deputado Jean Kuma? Deputado Jean Kuma vota 2. Como vota o deputado Jerry Comper? Jerry Comper vota 2. Como vota deputado João Amin?
Deputado João Amin, vota 2. Como vota deputado José Milton Schaefer? Voto sim. Como vota deputado Laércio Schuster? Como vota deputado Marcos Vieira? Como vota deputado Moacir Sopelsa? Como vota deputado Nazareno Martins? Como vota a deputada Paulinha? Como vota deputado Ricardo Alba? Como vota deputado Rodrigo Minotto? Deputado Rodrigo Minotto vota 2. Como vota deputado Romildo Titon? Como vota deputado Sargento Lima? Como vota deputado Sérgio Mota? Voto 1, senhor presidente. Como vota deputado Valdir Cobalcini? É o do Kennedy, né? Como vota deputado Volney Weber? Volney Weber vota 2, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Jair Mioto, apenas para retificar, meu voto é 2. Deputado Jair Mioto retifica voto, vota 2. Encerrada a votação, colhe o resultado. 12 votos sim, 13 votos não, uma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 613/2021, autor Governo do Estado. Veto total ao PL 520 de 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade das bibliotecas públicas de Santa Catarina adotarem espaços específicos destinados aos livros de autores catarinenses. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do veto. Relator do veto, o deputado João Amin. Em discussão, com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Eu queria pedir, venha aos deputados, esse projeto veio de um grupo de autores catarinenses, dando a sugestão que nas bibliotecas possam ter espaço específico para a colocação dos livros dos autores catarinenses. Em algumas já tem isso, inclusive a ideia para que se torne a obrigatoriedade, para que tenha esta igualdade nas outras bibliotecas. Eu me lembro, deputado Silvio, que eu fui o autor do projeto de lei que exige que também teve, nós derrubamos o veto aqui e hoje é uma realidade, deputado Milton Alves, nos supermercados, prateleiras específicas para produtos, para pessoas que têm problemas de diabetes, de outro tipo de alimentação, né? A questão do amido do trigo. Então, essa é uma legislação que vem não só favorecer a organização da biblioteca, mas principalmente aos nossos autores. E faço aqui uma referência ao nosso grande autor que está aqui, que é o deputado Ismael, autor já de quase uma centena de livros e que com certeza sabe da importância que é chegar numa biblioteca e ter lá um espaço reservado para os autores catarinenses. Obrigado, peço para que os deputados votem 2. Para encaminhamento de voto, senhor presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra, o líder do PSD, deputado Ismael dos Santos. Eu parabenizo o deputado Kennedy pela iniciativa. De fato, é o mínimo que se espera da resposta da população brasileira, que valorize os seus escritores. Monteiro Lobato já dizia que um país se faz com homens e livros. E nada melhor do que nós, catarinenses, temos também essa consciência de valorizar os nossos bons escritores. E aí está a Academia Catarinense de Letras, com nomes que já fizeram história em Santa Catarina e no Brasil. E, portanto, eu quero aqui conclamar os nossos liderados do PSD para que derrubemos esse veto. Obrigado. Senhor presidente, deputado Vicente, eu quero encaminhar o meu voto 2. Acho bacana esse projeto, valoriza os autores catarinenses e os coloca em evidência. Eu acho importante criar esse espaço e a valorização. Senhor presidente. A palavra, deputado Rodrigo Minotto. Quero aqui cumprimentar o meu colega deputado Kennedy por essa iniciativa. E eu não entendo como é que pode haver a rejeição de um veto como esse. Não dispõe
de obrigatoriedade de investimento de recursos, ou seja, só as bibliotecas públicas têm o espaço adequado para a utilização dos livros específicos dos nossos autores catarinenses. E temos muito. Às vezes eu fico impressionado com a forma da rejeição de determinados projetos de lei de autoria do Poder Legislativo. Presidente. Deputada Luciane Carminati. Eu quero dizer ao meu colega Kennedy que este veto é um absurdo total. É de uma ignorância que não tem tamanho. Eu não sei qual é a motivação, como falou bem o deputado Rodrigo, porque nós temos um problema, em primeiro lugar, que é o total desconhecimento dos autores catarinenses. E olha que eu sou professora, a gente convive com a leitura diariamente, e é muito comum que eu apresente livros de autores catarinenses e as pessoas me dizem, eu não conheço, nunca ouvi falar. Então, em primeiro lugar, esse projeto, ele traz, né, para a possibilidade aqui, garante a possibilidade de conhecer os nossos autores, nossos escritores. E, em segundo lugar, é valorizar também a cultura catarinense, né, a produção que nós temos em Santa Catarina. Nós não somos só um estado produtor de proteína animal, é um estado também produtor de literatura, de arte, né? De produção intelectual, acadêmica. Eu falava há pouco com o deputado Vicente, nós falávamos disso, né? E o quanto é importante a gente incentivar a leitura. Então, eu não consegui, quando eu li, até eu li novamente, Kennedy, porque eu não imaginava que teria um veto com esse conteúdo, né? Então, nós temos que, aqui tem que ser 100%, né? Não tem jeito. Obrigada, presidente. Ainda para discutir o veto, com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o autor do projeto, deputado Kennedy. Me preocupa a questão de praticidade. Eu vou numa biblioteca e vou procurar por título, eu não vou procurar se o autor é catarinense ou se ele é de fora, eu vou procurar por um título. Se eu tenho um espaço específico para os autores catarinenses, eu vou lá na biblioteca e procuro um tema lá que eu quero achar e, de repente, aquele livro que deveria estar naquele ponto, ele está lá no espaço reservado para os autores catarinenses. E aí eu não vou saber que ele está lá. Então, ter na biblioteca, no local específico dele, os autores catarinenses, totalmente favorável. Agora, tirar de lá e botar num espaço específico, me preocupa, será que quem está querendo aquele título daquele livro, ele vai achar naquele espaço reservado para os autores catarinenses? Essa é a minha dúvida, se puder tirar, meu presidente. Senhor presidente, deputado, boa sua pergunta. É simples, primeiro procuro nos dois espaços. E também a questão do nosso projeto é exatamente favorecer e enaltecer o autor catarinense. Então, todos que chegarem lá saberão que naquele espaço tem os autores catarinenses, para nós divulgarmos os nossos autores. E ali, claro que o espaço ali será também dividido pelos títulos, como é feito na biblioteca, só que tenha um espaço identificado que ali são os autores catarinenses. Senhor presidente. Com a palavra a deputada Ana Campanholo. Primeiramente, gostaria de parabenizar o deputado Kennedy, porque certamente ele tem a melhor das intenções. Mas eu lancei um livro, inclusive, aqui dentro da Assembleia, que foi publicado em 2019. E é o livro mais vendido do Brasil sobre o tema. E eu acredito que a grandeza de um escritor não está na sua etnia, no lugar onde ele nasceu, no assunto que ele está tratando, na idade que ele tem, no país de onde ele vem, mas na qualidade da obra literária produzida. E, especificamente, falo como autora, não como deputada. O meu livro só é conhecido se a pessoa, por um acaso, coincidentemente, for procurar por livros sobre feminismo e encontrá-lo lá na prateleira de feminismo. Porque, como eu bem disse, é o livro mais vendido do assunto, porém boicotado em jornais, etc. Então, somente quando este estudioso for na prateleira História das Mulheres, Feminismo, assim como os demais, né? Por exemplo, História do Brasil, História da Cultura Africana, Teologia, todos esses temas, eles
existe uma razão da biblioteca estar organizada por temáticas, porque geralmente você não conhece os autores e acaba descobrindo algum livro enquanto procura por outro. Existe todo o mérito no projeto do deputado Kennedy, mas supondo que o meu livro fosse retirado da prateleira do feminismo, ele não seria encontrado por um leitor desavisado. Eu não sei se é permitido pelo regimento realizar uma emenda em plenário sem tê-la apresentado previamente. Mas eu gostaria de sugerir que nós substituíssemos a prateleira por uma lista de nomes, não fisicamente deslocar o livro da sua prateleira temática, mas fazer um mural mencionando quais são os autores catarinenses e onde encontrá-los nas prateleiras. Não sei se é possível fazer essa emenda em plenário ou não. Deputada Ana Campagnolo, nós estamos agora apreciando o veto. Caso for rejeitado o veto do governo, vai se transformar em lei. Aí qualquer deputado, inclusive de Vossa Excelência, pode fazer um projeto alterando o artigo da referida lei. Obrigada, senhor presidente. Deputado Maurício Scudilard. Eu também sou contrário a esse projeto. Acho que tem que manter o veto, porque nós estamos na ingerência dos bibliotecários, que fazem a administração da melhor forma possível para aquele eleitor, aquela pessoa que vai procurar a biblioteca, ter acesso. Concordo também com as palavras do deputado Mocelin, deputada Ana Campagnolo, que não vai ser dando local de destaque especial que você vai transformar um escritor em maior ou melhor. Nós temos, sim, que obedecer aos regramentos que os bibliotecários têm no seu curso de formação para deixar as obras da melhor maneira que aquele que procura a biblioteca possa ter acesso. Então, se nós começarmos a fazer lei para dizer que o enfermeiro tem que colocar a tesoura do lado de cá, do lado de lá, não sei o que, é a mesma coisa. Cada profissão tem que saber a sua forma de gerenciar melhor o seu espaço e o seu trabalho. Encerrada a discussão, em votação, peço a assessoria para que abra o painel. Presidente, só uma questão de ordem aqui que quero... Deputado Rodrigo Minotto, questão de ordem. Eu quero cumprimentar e agradecer aqui pelas presenças do diretor da Câmara Municipal de Forquilinha, o Robson Tomasi, e a vereadora Marilda Casagrande e o vereador Felipe Dordetti, que estão aqui presentes lá do município de Forquilinha. Também agradecer a presença do nosso presidente da Universidade Leonel Brizola de Santa Catarina, companheiro Alan Schroeder. Obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Peço a assessoria que abra o painel para a votação remota. Como vota a deputada Dirce Ederscheit? Eu voto pelo número 2, senhor presidente. Como vota o deputado Fabiano da Luz? Como vota o deputado Fernando Krelink? Como vota Sua Excelência o deputado Gerry Comper? Gerry Comper vota 2. Como vota o deputado Gessé Lopes? Câmbio. Presidente, por favor. Me distraí. Como vota deputado José Milton Schaeffer? Como vota deputado Laércio Schuster? Como vota deputado Marcos Vieira? Como vota deputado Moacir Sopelsa? Como vota deputado Nazareno Martins? Como vota a deputada Paulinha? Deputado Ricardo Alba? Deputado Rodrigo Minotto? Voto 2, senhor presidente. Deputado Romildo Titon? Deputado Sargento Lima? Como vota deputado Sérgio Mota?
Voto 2, senhor presidente. Como vota o deputado Valdir Cobalcini? Como vota o deputado Volney Weber? Deputado Volney vota 2, senhor presidente. Encerrada a votação, colhe o resultado. 9 votos sim, 18 votos não, está mantido o veto. Senhor presidente, só para fazer o registro do secretário de Articulação Nacional, Jorge, que está aqui no plenário, é um prazer tê-lo aqui, sinta-se à vontade. Obrigado. Seja bem-vindo. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 641/2021, autor Governo do Estado. Veto total ao PL 325/2019, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo pelo agente de segurança socioeducativo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado Maurício Scudilarchi. Em discussão. Para discutir a matéria, presidente. Discutir a matéria, deputado Gessé Lopes. Esse é um projeto de lei muito importante, construído no meu gabinete junto com os agentes socioeducativos, e foi relatado, muito bem relatado pelo deputado Maurício Cudilá, que ainda na CCJ fez diligência para a Procuradoria e veio uma diligência com parecer favorável naquele momento. E aí, depois que foi aprovado aqui por unanimidade no plenário, veio com um parecer de inconstitucionalidade pela mesma Procuradoria. Então você vê que não é técnico, é político. Quando eles viram que era do deputado Gessé, o governador Moisés vetou um projeto que é de extrema importância. Nós temos agentes socioeducativos aqui que eles tratam como babás de marginal, vagabundo, menor de idade do Estado, babá do Estado. Né? Aqui em São José, a juíza é tapa na cara o tempo inteiro desses agentes. Né? Não pode suco de laranja tem que ser natural, não pode ser de caixinha. Lá na casa do pobre, na nossa, pode ser de caixinha, mas dos vagabundos menor de idade do caso tem que ser natural, não pode ser de caixinha. Cortador de unha, para cada menininho inocente tem que ter um específico para cada um, porque eles não podem se contaminar com a unha do colega. Lá em casa a gente usa o mesmo para todo mundo, mas lá no caso, para os vagabundos, tem que ser um cortadorzinho de unha. Então, para cada um. Então, é uma tapa na cara o tempo inteiro dos socioeducativos, que só podem ter lá um colete à prova de balas para trabalhar. Eles só podem levar facada e levar paulada e levar tiro. Eles não têm nada para se defender. Então, esse projeto de lei, ele é autorizativo de algo que não tem uma normativa, mas que também ele institui isso e também regulamenta alguns EPIs, como, por exemplo, deixa eu pegar aqui no projeto, colete antiperfurante balístico, traje antitumulto, capacete antitumulto, escudo antitumulto, algemas, bastões, tonfa, espargidor de extrato de vegetais, que é o spray, dispositivo elétrico incapacitante, granada de efeito moral, equipamento de combate a incêndio. Então, nada demais. E nem isso eles poderiam ter para trabalhar. Está lá no meio do tumulto, os caras com os vagabundos lá, eles conseguem coisas perfurantes de forma improvisada, e eles não têm nada para se proteger, ou às vezes até proteger entre eles mesmos, alguma briga, alguma rebelião. Então nós temos que aprovar essa lei, e o governador que cria vergonha na cara de passar por cima de uma situação importante só porque quem propôs aqui nessa casa fui eu. Então, um projeto de extrema importância passou por unanimidade na CCJ, passou por unanimidade aqui no plenário, e agora com uma total divergência com o deputado Gessé, que num primeiro momento a Procuradoria deu como constitucional, aí mandou para casa dizendo que é inconstitucional. Uma sacanagem desse governo, uma falta de responsabilidade. E eu peço a aprovação para a gente derrubar esse veto. Obrigado, colegas. Presidente. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Da mesma forma, corroboro com as palavras do deputado Gessé, a situação dos agentes socioeducativos é realmente preocupante. Eles agem ali não com o reeducando, não com os jovens que vieram de alguma igreja ou escoteiros, nada disso.
Ali a maior parte dos jovens, infelizmente, são faccionados, muitos carregam homicídios nas costas, já tem uma lista já de vítimas, e os nossos agentes socioeducativos, infelizmente, às vezes não têm EPI para lidar com essa situação. Aqui em São José, o caso realmente chegou ao absurdo. Uma juíza tomando atitudes e decisões, na minha opinião, ofuscada pela sua própria ideologia, tomou decisões como, por exemplo, obrigar o Estado a fornecer, como bem falou o deputado Gessé Lopes, fornecer suco natural. Não pode ser o de caixinha, a fornecer repelente, deputado Gessé, para cada um também, e tem que ser de uma marca específica de repelente. É isso está acontecendo. E os agentes socioeducativos não têm nada para lidar com esses jovens que, na verdade, já perderam a sua inocência há muito tempo já. E o Estado não fornece, às vezes, o EPI, porque não há um regramento, não há uma normativa para isso. Então, para garantir a segurança de trabalho desses agentes socioeducativos, é muito importante que seja rejeitado esse veto. Além do que, deputado Gessé, como o senhor bem falou, não há nenhum motivo legal ou constitucional. Eu sou muito criterioso com essas razões. Eu não encontrei aqui nenhum impedimento, nenhum óbice constitucional para que o veto seja rejeitado. O projeto é constitucional, não há problema nenhum, e meritório. Por isso, o meu voto será com o senhor, para que o veto seja derrubado. Obrigado, deputado Bruno. Para encaminhamento de votos, se eu puder, presidente. Antes vamos para a discussão, com a palavra ao relator, deputado Maurício Kudilarki. Senhor presidente, senhores deputados, eu vi ali que o deputado Silvio Dreve, que escutava atentamente essa exposição dos colegas, é um projeto pertinente e importante para os agentes socioeducativos, para todo o sistema, permite a utilização de equipamentos de proteção individual, recebeu o parecer da Procuradoria-Geral do Estado no primeiro momento, enquanto tramitou na casa favorável, e inexplicavelmente, depois do projeto aprovado, quando foi para o governo, a mesma Procuradoria deu um parecer pela rejeição, pela inconstitucionalidade do projeto. Existe lei federal similar, mas essa lei estadual é muito importante para a proteção dos agentes socioeducativos. Então, meu voto também é no sentido da derrubada do veto, por ser importante para o sistema prisional, e a lei é constitucional, conforme a própria Procuradoria do Estado afirmou no primeiro momento. Pela ordem, presidente. Felipe Estevão. Antes, pela ordem... Só quero registrar a presença e agradecer a presença do vereador Júnior Venturi, lá de Balneário Rincão, prefeito Laertes, que está aí com a pauta nobre, só registrar a presença deles e agradecer. Discutir a matéria, deputado Márcio Machado. Só para reforçar o deputado Felipe Estevão, o Júnior Venturi, que é um parceiro aí que deve estar sofrendo por conta de um projeto que a gente acabou votando hoje, que é a essencialidade dos eventos. Ele que é mestre em fazer eventos lá em Balneário Rincão. Seja bem-vindo, vereador. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência está com a palavra para discutir a matéria. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, deputado federal, seja bem-vindo a esta casa. Pois bem, presidente, quero aqui cumprimentar o deputado Gessé pela proposição da matéria. Na última votação, deputado Gessé, eu fui a favor. Os agentes socioeducativos merecem o nosso respeito, merecem ter a sua proteção à vida, uma vez que quem está lá, boa pessoa não é. Esse ser sem noção, que fez o que fez lá em Saudades, se algumas semanas atrás ele tivesse cometido esse ato de atrocidade, ele estaria, não após a saída do hospital na prisão, mas estaria ali num centro socioeducativo para cuidar, porque ele é adolescente, porque ele é uma criança. E aí o que nós precisamos fazer é ter os agentes protegidos. Por isso que é instrumentos de menor potencial ofensivo.
não é uma arma. Então, ele precisa, de fato, ser respeitado, e a gente não entende certos vetos do governo do Estado. Não vai proteger o seu agente, o seu servidor, para quê? De repente dá um motim, dá alguma coisa, ele não tem como se defender, e aí vai fazer o quê? Vai chorar? Vai entrar em posição de criança e ficar ali parado? Não, ele tem que se defender. Então, infelizmente, o governo erra em alguns vetos que não devem ter ocorridos, como outros já que eu citei aqui na tribuna, nesta casa. Então, pela rejeição do veto, voto 2. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Felipe Estevão. Pela ordem, deputado Felipe Estevão. Só parabenizar o deputado Gessé. Eu fiquei boquiaberto aqui com esse veto do governo. Sinceramente, não entendo qual é o critério. Parabenizo Vossa Excelência. Conte conosco aí incondicionalmente, né, lhe apoiando. Para encaminhamento de voto. Encaminhamento de voto, deputado Gessé Lopes. Não, a motivação é política, deputado Felipe. Como o deputado Maurício Gudlac disse, foi dado como constitucional numa diligência pela Procuradoria, depois de aprovado aqui, deu um parecer negativo constitucionalmente. Então, logicamente, é porque é do deputado Gessé Lopes. E uma questão importante desse projeto é que não cria uma obrigatoriedade do Estado fornecer os equipamentos, isso é muito importante. Não obriga o Estado a fornecer. Tá? Ele regulamenta a utilização e os agentes podem conquistar. Eles podem comprar, pode ser doado. O próprio Estado pode dar, mas não tem obrigatoriedade no projeto. A gente pode fornecer como emenda parlamentar. Então, tem outros meios da gente fornecer que não obrigando o Estado a fazer isso. Então, esse é um adendo muito importante que torna o projeto totalmente constitucional. Voto 1, voto 2, deputado. Para encaminhamento, para derrubada do veto, voto 2. Encerrada a discussão, peço assessoria para que abra o painel. Peço assessoria para que abra o painel remoto, para votação remota. Como vota a deputada Dirce Ederscheit? Voto 2, senhor presidente. Como vota a deputada doutor Vicente? Como vota o deputado Fabiano da Luz? Como vota o deputado Fernando Kreling? Como vota o deputado Ismael dos Santos? Como vota o deputado Jerry Comper? Como vota o deputado José Milton Schaefer? Como vota o deputado Milton Albos? Como vota o deputado Moacir Sopelsa? Como vota o deputado Nazareno Martins? Como vota o deputado Nilson Berlanda? Como vota o deputado Padre Pedro Baldiceira? É não, senhor presidente. Voto 2. Não. Como vota a deputada Paulinha? Como vota o deputado Ricardo Alba? Como vota o deputado Romildo Titon?
Como vota deputado Sargento Lima? Senhor presidente, nós fizemos uma confusão aqui no PL que estava sendo votado aqui. Só fazer uma retificação de voto, é 2. Retificação de voto, deputado Jean Kuma vota 2, deputada Marlene Fengler vota 2. Retificando o voto. Aí deu. Como vota deputado Valdir Cobalcini? Encerrada a votação, colhe o resultado. 21 votos não, 1 abstenção. Rejeitado o veto. Pedidos de informação. Pedido de informação 308, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do imóvel localizado na Avenida Governador Ivo Silveira, 1521. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 309, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca da licitação da obra SC 386, segmento de travessia urbana de Mondaí, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 310, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de reunião ocorrida com representantes da Lamborghini para tratar da instalação de unidade no estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 311, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da afirmação que o novo contrato para a emissão de CNHs gera economia de 6 milhões em Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 312, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do número de policiais catarinenses que vieram a óbito em razão do coronavírus, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 313, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca das obras paralisadas no estado de Santa Catarina, bem como os motivos que levaram a cada uma das paralisações, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 314, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca de estudos existentes e que foram sobrestados com relação ao reajuste do Vale Alimentação dos servidores do Poder Executivo Estadual, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 315, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do processo licitatório número 24995/2020, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 316, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do imóvel no município de Florianópolis com endereço na SC 404, rodovia Admar Gonzaga, número 904, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 317, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do tomógrafo instalado no Hospital Infantil de Florianópolis, que encontra-se quebrado há 3 semanas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 318, autor deputado Fernando Kreling, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca das medidas administrativas que estão sendo adotadas, bem como relatórios consubstanciados atinentes ao cumprimento da Lei Estadual número 14.365, de 25 de janeiro de 2008, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 319, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca da municipalização dos trechos da rodovia CC 405 e 406, à Prefeitura de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 320, autor deputado Márcio Machado, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca da transparência na aplicação da vacina contra a Covid-19 no município de Imbituba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 303, autor deputado Ivan Nats. Apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense que discuta medidas que contemplem a formalização e habilitem a Superintendência do Porto de Itajaí e o município de Itajaí para serem preservados como autoridades portuárias públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 304, autor deputado Joaquim, cumprimentando a Associação Catarinense de Medicina pela passagem dos seus 84 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 305, autor deputado João Amin, cumprimentando a empresa SB Tour por ter sido premiada na 9ª edição do prêmio Grand Prix The Work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 306, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando a Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus do município de Canoinhas pelos 100 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 307, autor deputado Maurício Kudilark, manifestando aos familiares do senhor Euclides Klein pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 308, autor deputado José Milton Schaeffer, manifestando aos familiares, amigos e ao prefeito do município de Saudades pesar pela chacina ocorrida na Escola Infantil Pró Infância Aquarela, no município de Saudades. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 309, autor deputado Márcio Machado, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Fórum Parlamentar Catarinense por urgência na aprovação do projeto de lei 84/21, de autoria do deputado Ricardo Silva. Em discussão. Para discutir a matéria, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, os nobres colegas. Esse projeto, só para que a gente possa clarear bem para os colegas, é referente à proibição de corridas de cães no Brasil como um todo. Nós temos esse projeto tramitando em Santa Catarina, foi aprovado no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo as tratativas no estado do Paraná para que essas corridas que levam o animal à exaustão, que utilizam drogas, cafeína, possam ser proibidas no estado. Não é possível que a gente possa admitir tipos de ações de pessoas que estimulam os cães para ganhar dinheiro. Então, esse projeto é de nível nacional. E aí entrou, deputado Kennedy Nunes, um cidadão em contato comigo, dizendo, não, mas e as corridas com cães? Não, é claro que eu correr na minha cidade, quem corre aqui em Florianópolis, com o cão, não vai ser proibido. Ah, mas tem a corrida que leva o cão numa trilha. Não tem problema, é corrida de cães e não com cães. Até explicar a etimologia, a hermenêutica da lei. Enfim, fiquei quase 1 hora com o cidadão conversando. E dessa maneira eu peço o apoio e a vênia dos nobres colegas para que possamos mandar essa moção de apoio a esse projeto que seja proibido em nível nacional também. Obrigado, presidente em exercício, deputado Kennedy Nunes. Obrigado, deputado. Continua em discussão. Com a palavra, deputado... Não? Em votação. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado por unanimidade. Em votação, a moção número 313. Questão de ordem, deputado Ivan. Senhor presidente, a questão de ordem. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência para incluir, se possível, a pedido verbal, moção de minha autoria pela passagem de 168 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. 186 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. No dia de hoje, a Polícia Militar, que durante esses quase 2 séculos de existência, vem contribuindo para a segurança de todos os catarinenses e, fundamentalmente, para
enobrecer, né, a grande força de mais de 12 mil homens que compõem a segurança da Polícia Militar Catarinense. Passam-se comandantes, vêm-se comandantes, passam-se governo, vêm-se governos, e a Polícia Militar de Santa Catarina continua briosa, como sempre. Razão pela qual solicito Vossa Excelência a possibilidade de fazer o requerimento de moção de minha autoria pelo aniversário da PM de forma verbal. Senhor presidente, senhor deputado, pelo regimento não tem como fazer uma moção de forma verbal, mas fica o seu registro, inclusive faço das suas palavras as minhas palavras também, pelos 186 anos da nossa brilhosa Polícia Militar. E peço para que depois Vossa Excelência possa encaminhar via escrito, talvez para amanhã já ser feita aqui de forma regimental, como tem que ser feita escrita. Mas fica o registro. Então, ainda pela ordem, senhor presidente, só queria então registrar, né, na minha fala, o aniversário então da Polícia Militar, hoje 186 anos, a Polícia Militar que tem feito um grande trabalho em defesa dos catarinenses e tem contribuído significativamente para o engrandecimento do Estado. A Polícia Militar que tem enchido de orgulho cada um dos catarinenses. Seu aniversário não enobrece a Assembleia Legislativa, a sociedade civil organizada, os cidadãos de Santa Catarina, mas enobrece todo aquele que veste aquela farda e que vestiu nesses 186 anos de existência. Então, registro aqui o aniversário da Polícia Militar com muito orgulho, senhor presidente. Obrigado, deputado, pela parte. Em discussão, a moção 313 do excelentíssimo senhor deputado Valdir Cobalcini, manifestando o pesar no falecimento das vítimas da tragédia no dia 4 de maio deste ano no município de Saudades. Em discussão, não havendo, em votação, deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. A moção número 314, de autoria da deputada Paulinha, manifestando o pesar em razão da tragédia também no município de Saudades. Em discussão, não havendo, em votação, deputados que concordam permaneçam como está aprovado. Deputado Felipe Estevão faz o manifesto de aplauso a todo o corpo docente da Escola Pró Infância Aquarela, no município de Saudades, por terem defendido as crianças do maníaco que atacou aquela unidade escolar no dia de hoje. Aliás, no dia de ontem. Em discussão, não havendo, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, está aprovado. Esta presidência encaminha ainda o requerimento número 700 da deputada Dirce Reinscheid, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde para a inclusão de pessoas portadoras de doença com fibrose cística como grupo prioritário na terceiro plano estadual de vacinação contra a Covid. Em discussão, não havendo, está em votação, está aprovado. Requerimento 715 a 717, deputado Márcio Machado, solicitando aos presidentes das empresas Claro e TIM, respectivamente, a instalação de uma antena telefônica móvel no bairro do Boa Parada, no município de São José do Cerrito. Em discussão, o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu só quero ratificar que esses pedidos são constantes aqui na casa. É um desrespeito que acontece. Você logo sai da cidade, já não pega internet. Ao longo das rodovias, então, esqueça, não pega internet. Então, eu não consigo entender a agência reguladora que deveria determinar, obrigar e multar essas empresas para que pudessem ter essa abrangência para o homem do interior, nas cidades. Você chega em algum lugar e ainda tem internet de má qualidade. Então, é um desrespeito. Então, todas as vezes nós encaminhamos, só que eles não estão nem aí. Mas, pro forma, nós vamos continuar insistindo. O que acontece? Por exemplo, tem uma torre, deveria ser obrigado, e nós não podemos legislar neste caso, uma torre que todas as outras operadoras pudessem também colocar o seu equipamento para poder abranger a cidade. E um plano nacional, presidente, um plano nacional de universalização do acesso à internet. Poxa vida, se não tem capacidade, que o Estado obrigue essas pessoas a fazerem, porque o lucro é altíssimo para que a gente possa ter internet de qualidade e assim ter acesso. Porque hoje a internet não é algo assim que não é necessário. Pelo contrário, é muito necessário. É algo de grande prioridade para muitas ações, especialmente em cursos, em emissão de nota, declaração do imposto de renda, quem vai fazer agora, enfim, precisa da internet. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo, está em votação a moção do deputado Márcio Machado. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Está aprovada as moções 715 a 717. Esta presidência declara que os requerimentos números 697, 699, 701 a 714, 721 a 727, todos serão encaminhados aos destinatários e conforme determina o regimento interno, e também as indicações 964 a 975. Fim da ordem do dia. Agora entramos para explicações pessoais. Deputado Volney Weber, com a palavra, pelo tempo de até 10 minutos. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, colegas e quem nos assiste, tanto pela TVA, pela internet e por meios de comunicação que levam a informação para os catarinenses e para o nosso país. Então, ao público que nos acompanha, o que me traz na tribuna hoje é de que nos últimos dias, nos últimos meses, tem algo que está deixando muitos catarinenses inseguros. Temos vivenciando o momento da pandemia. Mas não é sobre isso que eu venho falar agora. Eu venho falar de um outro assunto, pois há rumores cada vez mais frequentes sobre um possível processo de privatização de 2 grandes terminais portuários de Santa Catarina, os localizados no município de São Francisco do Sul e de Imbituba. Esse deputado tem conversado com lideranças políticas, representantes de sindicatos, com administradores e operadores dos terminais e percebe a preocupação dessas comunidades. A questão central está na percepção de uma possível mudança no reflexo das economias portuárias em relação às comunidades, na distribuição de renda, que poderá ser substancialmente reduzida com a concentração do poder econômico a partir de eventuais privatizações. O governo do Estado não se posiciona, ao menos com clareza, mas há indícios de que pode haver a devolução da administração portuária dos terminais para a União, e essa encaminharia o processo de privatização. Eu estou prospectando o assunto, porque Santa Catarina precisa avaliar os passos que representam esse possível processo. Hoje, quando se aborda a questão de privatização portuária, o principal argumento está na eficiência, e não se leva em conta a questão social, a distribuição de recursos gerados com as operações portuárias para as comunidades envolvidas. Como se sabe, Santa Catarina é privilegiada em estrutura portuária. Dos 36 grandes portos brasileiros, 6 estão em nosso estado. São 2 portos privados, os de Itapuá e Navegantes, um municipal que é em Itajaí e 3 ligados à SC Parcerias, o de São Francisco do Sul, de Imbituba, Laguna, sendo o de Laguna, esse, um terminal essencialmente pesqueiro. Os maiores que têm a ver com a operação de estruturas administrativas de economia mista ligados ao Estado são, por muitas vezes, alvo de críticas por questões ligadas à eficiência administrativa, com reflexo em suas operações. Este deputado tem escutado muito a respeito dos problemas. E posso afirmar que muitas vezes me ocorre que problemas de eficiência relacionados à gestão podem ser modificados para melhor, com administrações profissionalizadas, administrações técnicas, pessoas com know-how na área para fazer a gestão desses equipamentos. Então, há o argumento
de que as privatizações podem resultar em maiores aportes nos investimentos e na dinamização das operações portuárias. Mas é preciso levar em conta a questão social. E se uma privatização poderá implicar na concentração de renda e na exclusão de agentes que hoje participam da operação e representam parcelas significativas da economia e da população das cidades. Essa é a minha grande preocupação como agente público, que escuta a comunidade, ouve vozes apreensivas com o que poderá vir pela frente. O Porto de São Francisco tem excelente estrutura natural em sua baía, com bom calado, bacia de evolução e um cais acostável de 780 metros. Ali operam as empresas Terlogs e Bung, com containers e a exportação de grãos, e a Cidasc com fertilizantes. O porto tem conexão com a rede ferroviária, aliás, com problemas para a vida urbana da cidade, isso é bem verdade, mas tem ainda o terminal da Babitonga, privado, com mais de 225 metros de cais. Já o porto de Imbituba, na origem, tinha história ligada à pesca, depois ao carvão, mas ganhou dinâmica a partir dos anos 80, com a construção do novo cais, e adiante em 2008 com um terminal de contêineres, e em 2016 com a operação de granel. Ou seja, esses dois portos que têm participação da SCPar no comando das operações são rentáveis e representam receitas para o Estado de Santa Catarina. Mas, mais do que isso, eles garantem renda para as comunidades de São Francisco e Imbituba. Tenho dito, não é São Francisco e não é Imbituba que tem um porto, mas é o porto que tem as cidades na sua volta, porque elas nasceram, cresceram, se desenvolveram em consequência deste equipamento. O sentimento de que há uma vontade de privatizar preocupa, porque além de dar fim a uma receita para o Estado, olha só, ao que me parece vai ficar aí um passivo trabalhista se houver essa devolução. Quero dizer de que temos uma casa alugada por 20 e tantos anos ainda, e o governo, não de forma oficial, mas se ouve os murmúrios, é isso que me preocupa, quer entregar essa casa de volta ao seu proprietário, mas tem alguém morando nela. Então nós não podemos permitir algo nesse sentido. Por essa razão, eu tenho requerido nesta casa a formação de uma comissão especial para acompanhar todo o processo de perto, ouvindo, através dessa comissão, as comunidades, as lideranças, através de audiência pública, tendo a oportunidade elas de participarem das reuniões, para fazer com que a gente encontre o ponto de equilíbrio. Eu pretendo acompanhar esse assunto com bastante proximidade, porque o entendimento que tenho é que a eficiência deve ser prioridade em qualquer segmento, e a capacidade de investir está sempre associada à eficiência. Mas também entendo que as boas práticas administrativas podem mudar, ampliar a capacidade de se investir em nossos portos. E o reflexo da estrutura desses portos para as comunidades precisa ser levado em grande conta. Então, finalizando, até posso concordar em partes na privatização, mas que essa privatização ela venha a ser através da área da autoridade portuária. Resumindo, o síndico do prédio, aliás, o síndico do porto, vai administrar os recursos que o porto gera ali no seu uso, que é o pedágio da entrada e da saída dos equipamentos, caminhões e tal, e de quem usa aquele espaço. Então, através desses recursos, se espera, através dessas tarifas, se espera a manutenção, as melhorias, o porto garantindo eficiência, qualidade e, posteriormente, com isso, competitividade. Porque quem opera o porto são os operadores, não é o governo. Agora, o governo, se não quer esse equipamento, ele que privatize a administração dele. Porém, deixar bem ressaltado, com regras estabelecidas em lei,
que nós acompanhamos isso para não prejudicar toda uma nação, toda uma comunidade, todo um segmento que tem história, que tem muita participação lá dos nossos bisavós, avós e aqueles que hoje estão colaborando com esse equipamento, deixando ali os seus ganhos no comércio local, no comércio regional. E tão logo, se isso acontecer de forma radical, uma privatização, nós entregando para a iniciativa privada, visando simplesmente lucro, nós vamos ver um problema social muito grande na nossa volta. Então é essa a minha preocupação, é esse o meu pedido, que nós, inclusive deputados, ficamos muito atentos quanto a esse processo, sabendo que não só as comunidades que estão em volta do porto, mas toda uma região, todo o nosso estado, todo o segmento da economia depende desse equipamento, tanto para levar para fora os nossos produtos, quanto para receber produtos do mundo inteiro, para abastecer o nosso sistema, as nossas indústrias, o nosso comércio e o nosso cidadão catarinense. Então fica aqui o meu apelo de que realmente nós buscamos o ponto de equilíbrio quanto que deste assunto que se fala de privatização dos nossos portos. Entendo que precisa eficiência, mas temos que olhar com muito carinho aquilo que está acontecendo na nossa volta. Meu grande abraço, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, deputado Volney. Boa essa sua palavra e essa sua metáfora, né? De alguém que tem uma casa cedida e ela quer vender a casa. E é verdade. Com a palavra o deputado Márcio Machado, por um tempo de até 10 minutos. Logo depois, o deputado Bruno Souza, com o novo perfil de homem sério, barbudo, vai fazer a palavra por até 10 minutos. Agora vem outro barbudo, né? O deputado Márcio Machado, com a palavra por um tempo de até 10 minutos. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Kennedy Nunes. O grupo que se faz presente aqui no plenário, sejam bem-vindos, na realidade, nas galerias, com o nome adequado a galerias, e aqui é o plenário. Os servidores. Senhor presidente, o que me vem à tribuna é um vídeo maravilhoso que conta a história de um povo lá de Itapuá. Eu recebi do prefeito Marlon esse vídeo e assisti várias vezes com um nó na garganta. E esse vídeo, ele caracteriza, ele traz as raízes mais profundas de uma cultura que está conectada, essa cultura do litoral, com toda uma origem da nossa civilização, podemos dizer assim. Porque quando o velho mundo veio para o novo mundo, ele trouxe algumas nuances, cores, sabores deste povo. Então eu peço a gentileza que passem este vídeo para que a gente possa também compartilhar com Santa Catarina como um todo. A minha terra tem história. Ah, como tem. Do pó que tremula com o pé que mergulha restrito, da linha que se escreve, que tece o destino do peixe, no eixo da roda que desce ao destino do barco, no arco dos lábios do povo que gosta de contar a vida e esquece as feridas trazidas pelos mariscais fixados na pedra. Essa terra tem história. Ah, como tem. Em cada calo, um caso claro que se pode comprovar. Povo que canta com a alma, que canta tanto, que fala cantando, criando palavra. E o quanto que é lindo, o canto que é hino do menino sorrindo e dizendo: demais de bonita essa praia. A minha terra tem vida, do azul clarinho ao verde oliva, no emaranhado engraçado traçado pelas ruas de terra. Em cada pequeno pé pelado calçado com a grama amarela. Entra pra dentro, guri, o café tá na mesa e teu pai te espera.
É terra de gente riquíssima, que divide o pescado e a cambira, que mistura o caldo e a farinha e prova que às vezes o pouco é bem mais do que a gente precisa. Mas a chuva fina às vezes engrossa. Eu sei que ainda chove lá fora. É o vento sul que balança a boia. Eu revolto o mar amedronta e às vezes o barco capota. Mas com essa terra eu aprendi sobre a vida, que o vento que anuncia a tempestade é o mesmo que a dissipa, e que o sol sempre nasce, e pelo vento que bate, a noite se finda agora. Parabéns ao povo de Itapuá. Eu sou lá da Serra Catarinense, mas eu me conectei profundamente com a história desse nosso povo, que tem nos traços do seu rosto algo que nos engrandece. Parabéns, 32 anos de Itapuá, da cidade de Itapuá. Senhor presidente, eu fiz um ofício para a mesa diretora, deputado Kennedy Nunes, e peço a vênia de Vossa Excelência, juntamente com o presidente Mauro de Nadal. Nós aprovamos no ano passado um projeto de lei de minha autoria, no qual nós iremos nesse mês trabalhar com uma semana de conscientização de uma doença muito silenciosa, que é a doença celíaca. Aqueles que têm intolerância ao glúten. Muitos têm intolerância ao glúten e não sabem. E essa doença, ela é tão silenciosa e tão perigosa que ela afeta o intestino das pessoas. E muitas vezes você chega lá no médico e o médico não conhece, não sabe. Depois de muito tempo, com uma doença mais agravada, é que se detecta essa doença. Por isso que quando você vai no supermercado e você vê um produto, diz, contém glúten ou não contém glúten. E o glúten está na cevada, está no trigo. Então, as pessoas que têm essa doença, elas não podem comer, por exemplo, um macarrão tradicional, uma pizza, uma lasanha, ou mesmo tomar uma cerveja, porque ali tem a contaminação. E é importante essa semana de conscientização, porque, por exemplo, quando o cidadão vai lá e compra aveia, ela não contém glúten, mas quando ela está no mesmo local do trigo, ela tem a chamada contaminação cruzada. Então, nós precisamos trazer a conscientização, que as pessoas tenham conhecimento, e neste mesmo bojo da lei, apresentei também a importância de conscientizar sobre a intolerância ao leite, porque o único mamífero que bebe leite pós a sua infância é o homem e de outro animal. Então, muitas pessoas têm problema com o leite e crianças também com a proteína do leite. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma consciente para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Então, por isso, presidente, esse ofício para a mesa diretora, solicitando para que a competente equipe de assessoria de comunicação faça um vídeo, presidente, para que a gente possa passar esse vídeo para Santa Catarina, e aí a gente possa também divulgar, enfim. Então tá com o presidente Mauro de Nadal, e eu peço apenas que acate a nossa sugestão, que a Assembleia também participe e seja coautora deste momento importante. Outra questão também que me faz pensar, reanalisar, é um veto da governadora do estado interina, no qual nós aprovamos aqui um projeto também de minha autoria, que está relacionado, por exemplo, quando o estado de Santa Catarina, através da sede, que é a Secretaria Estadual de Educação,
comprar uniformes escolares, você não pode comprar uniforme escolar para o mesmo uniforme para os 295 municípios. Por quê? Porque tem município que o clima é diferente. Aqui no litoral é uma coisa, na Serra Catarinense, que é o meu chão, é outra, no oeste, no norte, no sul. Então, esse projeto é, quando o Estado comprar, que ele compre de forma característica de cada região no setor climático. Pois bem, ela vetou. Vetou, não onera, não faz nada, ela vetou. Então, eu peço que quando chegar para análise esse veto, a gente possa derrubar esse veto, porque não vejo inconstitucionalidade em nada. Pelo contrário, o interesse coletivo, ele está sobremaneira se fazendo valer neste momento. É igual aqueles CAICs. Em nível nacional foi colocado e implantado os CAICs. Na minha cidade tem, Lages. E lá é muito frio, muito frio. Então o CAIC ele não foi planejado para o clima frio, mas sim para climas quentes, como Pernambuco, como Sergipe, enfim, não para o sul do país. Então, a gente precisa ter essa consciência e esse entendimento. Outra coisa, presidente, nós temos nossas emendas impositivas. O governo começou a ir por região, mas a minha região ainda ele não foi, ou a governadora não foi. Então, recebendo informações, será no final desse mês, início de junho. Poxa vida, cadê o princípio da igualdade? Então, no ano passado, nós tivemos o pagamento das emendas até 200 mil, 500 mil e a partir de 500 mil, imaginamos nós. Agora não, então ele vai na região, assina, eu trouxe X milhões aqui para a região. E qual será que vai ser a última região a ser beneficiada? Qual é o critério de ir lá e entregar as emendas? E é muito burocrático. Então, nós precisamos que seja paga todas as emendas dos deputados, de forma equânime, dos 39, porque o deputado Bruno não apresentou a emenda. Mas está tudo certo, é o entendimento dele e bola para frente. Fico obrigado, presidente. Essa é a minha contribuição na sessão de hoje. Obrigado, deputado Márcio Machado. Com a palavra, o deputado Bruno Souza, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Primeiro quero saudar aqui a todos os nossos fiscais voluntários que hoje estão presentes nas galerias. Meus parabéns, vocês sustentam a filosofia de fiscalizar o poder público. Nos países desenvolvidos, é o cidadão que fiscaliza o Estado. No Brasil, nós invertemos isso e, infelizmente, é o Estado que vive pedindo para que o cidadão preste contas a ele. Não deveria ser assim. Deveria ser justamente o contrário. O Estado deveria prestar contas daquilo que faz e daquilo que nos tira. O que faz com que nos tira. Então, minha saudação a vocês e viva a cultura da fiscalização. Precisamos incentivar e multiplicar isso. Senhor presidente, eu me pergunto se alguém em sã consciência, se alguém provendo e estando capaz, faria a decisão seguinte: se ela decidiria, por vontade própria, fazer parte de um clube muito esquisito. Um clube onde essa pessoa seria convidada a pagar R$50 todo mês e teria de volta apenas 10. Imagine o vendedor dessa proposta. Veja bem, você pode se associar a esse clube, a essa associação, e você vai pagar todo mês, você vai pagar 50 e eu vou te devolver 10. Eu vou pegar essa diferença e vou investir em mim, vou investir em outras coisas que não em você. Você, catarinense, faria parte desse clube? Em sã consciência, tomaria a decisão de se associar a este clube? Pois é, eu imagino que a resposta seja não. Entretanto, Santa Catarina faz exatamente isso. Nós nos associamos a um clube muito esquisito, chamado União, onde nós
historicamente, entramos com muito e recebemos pouco. E nós não questionamos isso, simplesmente aceitamos como algo natural, algo imanente da natureza das coisas, como elas são feitas e como elas devem ser feitas. Não é natural, não deve ser feito assim. E hoje, este ano, agora, essa semana, tivemos mais uma grande prova desta irracionalidade, dessa nossa associação a este clube muito esquisito. Nós mandamos 44 bilhões de reais para Brasília no passado, recebemos 21 bilhões de volta. 23 ficaram em outros lugares, perdidos, ou em Brasília, ou em outros lugares que nós não sabemos. Mas fato é que não voltou para Santa Catarina. E nós aqui, de muita boa vontade e com certa inocência de quem quer ver as coisas feitas com pitadas de boas intenções, nós resolvemos destinar 350 milhões de reais para rodovias federais em Santa Catarina. E somos premiados com a notícia de que o governo federal cortou 152 milhões de reais em investimentos em Santa Catarina. Ou seja, essa Assembleia, com boa intenção, aprovou a medida do governo de investir 350 milhões em rodovias federais e, em troca, o governo cortou pela metade os investimentos, por exemplo, na SC 470. O governo iria investir 112 milhões de reais na 470, esse orçamento foi reduzido para 56 e o custo daquela rodovia é de 730 milhões de reais. Nesse ritmo do governo federal, nós vamos ter a rodovia pronta em 15 anos. Mais uma vez, entramos pelo cano. Santa Catarina, infelizmente, historicamente, entra pelo cano todo ano com o governo federal. Nós enviamos muito, recebemos pouco, e agora começamos a dar um incentivo para que isso se perpetue. Eu avisei, quando nós votamos aqui no plenário, que era um incentivo perigoso, era uma mensagem perigosa que estávamos mandando para o governo federal. Porque, afinal, o recurso é escasso. O governo federal tem que lidar com o orçamento, ele tem que decidir onde cortar. E aí, se você olha para o governo federal e diz, olha, aqui eu vou investir nas suas rodovias, qual é a mensagem que você está enviando para o governo federal? Você está dizendo, olha, na hora de cortar, pode cortar da gente aqui, porque nós estamos investindo nas rodovias que são de vocês, que é da responsabilidade de vocês. Essa mensagem é perigosa. Eu alertei, este é um atalho, nós não podemos trilhar esse atalho, porque isso, de certa maneira, é perpetuar o que vem acontecendo sistematicamente com Santa Catarina. Santa Catarina pagando caro para estar associada a um clube irracional, que não traz vantagens para a gente. Nós somos associados à União e nós somos apenas credores, nós apenas pagamos. Enquanto isso, uma rodovia federal aqui sofre cortes no orçamento e catarinenses morrem ali toda semana. A vida catarinense vale menos? Por quê? Você já se questionou por quê? Por que a gente tem que pagar esse clube, não receber de volta e ainda aceitar que catarinenses morram em rodovias federais aqui em Santa Catarina? Eu não aceito. A minha luta é por mais liberdade para o catarinense e autonomia para o nosso Estado. Fazer parte desse clube não está fazendo sentido algum. Mas a gente aceita as coisas assim, porque, afinal de contas, nascemos cantando o hino nacional, nós crescemos falando de união, torcendo para a seleção brasileira, e parece que isso tudo nos fez esquecer a nossa condição como catarinense. A nossa condição aqui como pagador de impostos catarinense, que paga muito para ser investido em outros lugares. Ora, o caminho não é nós começarmos a investir naquilo que é do governo federal, não. O caminho é nós falarmos, basta. O caminho é nós não aceitarmos mais. O caminho é nós exigirmos o que nosso é por direito. É dizer, espera aí, se eu vou estar associado a esse clube, eu quero então receber pelo menos o que eu pago para estar associado a ele. Se eu invisto 44 bilhões, se eu mando para Brasília 44 milhões, por favor, eu quero receber 44 milhões. Caso contrário, a associação não está fazendo sentido nenhum. Nós estamos apenas vivendo uma reedição de um pacto colonial. Nós trocamos Lisboa por Brasília. É só isso que fizemos.
Parece aqueles contos medievais onde passa o coletor de impostos com a sua bolsa a cavalo e ele passa extorquindo as famílias do vilarejo, enche a sacola e leva para a capital distante. É isso que acontece com a gente aqui. Porque tem alguma diferença? Eu não estou percebendo. O coletor de impostos passa aqui, leva o que nós produzimos, leva a nossa colheita, leva aquilo que é fruto de trabalho do catarinense, leva para uma capital distante e nós aceitamos. E nós achamos isso como natural. Não parece aqueles filmes que a gente via, que passava lá o coletor extorquindo a população para que a população alimente uma capital distante, uma capital com os seus luxos, os seus privilégios, que vive a 1,5 metro do chão, envolta em grandes salários, em grandes burocracias, e extorquindo as suas pequenas vilas. Eu não vejo sentido nesse clube chamado Pacto Federativo. Não vejo mesmo. Nós temos que urgentemente começar a repensar isso e largar essa crise de Estocolmo. Crise de Estocolmo, para quem nos acompanha, é uma condição psicológica onde a vítima da agressão, da ameaça, da extorsão começa a desenvolver amor, amizade, paixão pelo agressor. Será que nós não vivemos um pouco disso? Uma síndrome de Estocolmo por Brasília? Eu consegui vencer isso, consegui me livrar dessa síndrome de Estocolmo por Brasília. Eu não tenho amores nenhum pela capital federal, por esse pacto federativo, não morro de amores. Por quê? Porque consigo identificar a agressão que nós vivemos aqui, porque consigo identificar a extorsão que nós vivemos como catarinenses. E como catarinense, eu digo não. Eu não aceito. Eu não aceito. E não me parece ser natural, e muito menos racional, nós aceitarmos mais 50 anos nesse pacto federativo. É isso? Alguém imagina Santa Catarina daqui a 50 anos vivendo sobre a direção de um pacto federativo, onde nós entramos com a mensalidade e não recebemos de volta? Faz algum sentido isso? É possível imaginar Brasil? Vamos pensar a longo prazo, porque Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, isso tudo é passageiro. Governos passam, isso passa e não importa, isso vai passar. Vamos pensar em instituições, em países, em estados. Dá para pensar Brasil num horizonte de 30, 40, 50 anos, com esta extorsão a certos estados, com essa falta de autonomia que nós sofremos para decidir sobre a nossa vida, nossos caminhos, nossas prioridades? O Brasil é incrível. Nós nos vangloriamos da nossa diversidade cultural, mas aceitamos essa extorsão centralizada e essa uniformidade normativa vinda de Brasília. Não, chega. Esse clube não faz o menor sentido. Obrigado, deputado Bruno Souza. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, às 9 da manhã. Agradecendo a Deus, aos que participaram, aos que ajudaram a fazer esta sessão, declaramos encerrada a presente sessão.